Olá pessoal, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Aqui é o vosso irmão em Cristo, o irmão Anderson Oliveira. Mais uma vez estou perante este canal, né? Apresentando esse canal, um pouco com tosse, né? Ainda essa tosse não saiu de mim ainda, mas ela irá de sair, né? Então tenha um pouco de paciência, né? Se ficar tossindo, né? O importante é a mensagem ser anunciada e que Deus possa falar, né? Convém que Ele cresça e que eu diminua. Amém? E o tema dessa noite que quero trazer para vocês é Deus vivendo em nós. Amém? A morada de Deus, né? A morada do Deus vivente. Seria sobre esses assuntos, né? Que quero poder trazer para cada um de vocês, né? E até quero agora neste exato momento, né, fazer uma pequena oração, orando a Deus. Amém? Senhor, amado Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Senhor, abra a Tua palavra, Pai. Eu te peço humildemente perante nós, Pai, que o Senhor possa tomar o comando e ser o nosso convidado especial, Senhor. Que o Senhor seja, Senhor, como o Senhor é, o autor e consumador da fé. Que o Senhor esteja à frente, nos guiando, nos dirigindo, que eu seja simplesmente um instrumento de justiça, um veículo usado do Espírito Santo em Tuas mãos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, quero convidar vocês para ler uma mensagem, né? E a mensagem, quero ler, eu até ia ler uma escritura antes, né? Mas resolvi pegar a mensagem, né? A mensagem é a mensagem, a estatura de um varão perfeito. Esta é a mensagem, a estatura de um varão perfeito. Amém? Esta mensagem ela foi pregada dia 14 de outubro de 1962, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. E aqui no parágrafo 346, o profeta diz assim: Agora, esta é a casa em que Deus habita, não um edifício com um grande sino ali, em cima, com um grande sino ali em cima, né? E uma torre alta. Vem, mas um corpo me preparaste, um corpo no qual Deus pode habitar, Deus pode andar, Deus pode ver, Deus pode falar, Deus pode trabalhar. Amém? Ufa, instrumentalidade viva de Deus. Deus andando em dois pés em você. Glória. Os passos dos justos são ordenados por Deus. Deus andando em você. Porque vós sois epístolas escritas, lida por todos os homens. E se a vida de Cristo estiver em você, você produzirá a vida que Cristo produziu. Hebreus 10, 5, Salmos 37, 23, 2 Coríntios 3, 2. É onde estão relacionadas isso que o profeta falou, né? Amém? E quero também ler ali em São João, capítulo 15, né, do verso 4. E aqui Jesus, ele diz, né? Vós permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Amém? E como o profeta diz aqui, né? E se a vida de Cristo estiver em você, você produzirá a vida que Cristo produziu. Amém? Amados, o próprio João, na carta de São João aqui,
João está dizendo o que Cristo realmente disse aqui, né? Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós estiver na videira, que é Jesus, a gente vai produzir frutos dignos de arrependimento. Nós vamos então produzir mais fruto, porque Jesus disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Como João Batista vinha falando, né? Eis o machado está posto nas árvores, né? Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Porque não tem fruto, é uma árvore estéril, é uma árvore infrutífera, e a árvore que ela é infrutífera, ela não serve senão para ser cortada e lançada ao fogo. Mas Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas como ele diz aqui em João 15, verso 4, que ele é a videira verdadeira. Amém? Então, ele está dizendo que todo ramo, né, que não estiver nele será realmente cortado e lançado ao fogo. Mas sem ele nada podemos fazer. Se nós estiver nele, então nós vamos dar o fruto a qual nós temos que dar, né? E para nós dar esses frutos, nós temos que realmente ter o Espírito Santo, né? Nós temos que estar cheio do Espírito de Deus para nós poder dar esses frutos, aonde se encontra ali em Gálatas, né? Gálatas capítulo 6, perdão, onde fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, né? Todos esses requisitos, né? Esses frutos que somente com o Espírito Santo nós podemos produzir esses frutos, né? Em nossas vidas, amém? E também quero ler aqui para vocês em 2 Coríntios 3:2, né? Como o profeta ele vem nos dizendo aqui, né? Agora, esta é a casa em que Deus habita. O profeta está dizendo que nós não habitamos, que Deus não habita, né? Em casa feita por mãos humanas. Amém? Mas o tabernáculo de Deus é a igreja do Deus vivente, né? É o povo santo, é o povo separado, a noiva eleita, né? Então Deus habita ali naquele corpo, né? Naquele corpo formado por vários membros, né? Por vários cristãos. E como o profeta diz aqui, né? No parágrafo 346, agora, esta é a casa em que Deus habita. Não em um edifício com um grande sino ali em cima e uma torre alta. Vem, mas corpo me preparaste, um corpo no qual Deus pode habitar, Deus pode andar, Deus pode ver, Deus pode falar, Deus pode trabalhar. Amém? E João, como diz, né, ali em João, capítulo 14, verso 8, né? E quando Filipe está ali interrogando, né? Mas, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus, ele disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como dize tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Porque Jesus não fazia nada por ele mesmo. Qual Deus, né, realmente não direcionasse aquele corpo, né, a fazer, aquele corpo não podia tomar uma liderança por si mesmo, porque a Bíblia diz que em Jesus, né, habitou toda a plenitude da divindade. Então Deus habitou ali dentro daquele corpo com toda a sua suficiência, com todo o seu poder. O próprio Deus esteve ali, né, fazendo a obra através daquele corpo, aquele corpo sendo filho através do nascimento, né? E aquele corpo viveu realmente separado do mundo, porque aquele corpo veio em forma do pecado, mas não tendo pecado. Um tipo perfeito, né? É uma demonstração, um exemplo para nós perfeito, que foi Jesus Cristo para nós. Então Jesus Cristo é esse exemplo para que nós venhamos se espelhar na palavra, porque a palavra é o próprio Jesus. João, capítulo 1, verso 1. No princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? E como diz aqui, né, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2.
Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém? E te ver, né, que Deus ele fez tão grande instrumento de nossas vidas, né? Que nós somos um tabernáculo vivo, a qual Deus ele não vem construir, né, é, a sua morada sobre um tabernáculo feito por homens de quatro paredes, e Deus nem está nos palácios bonitos, como o profeta diz, né, com um sino bem alto lá em cima da torre. Deus não veio habitar em grandes empresários, não que eles não possam receber a Deus, mas se eles se arrependerem e caminharem em humildade pela palavra. Mas Deus veio habitar em um templo humilde, em um templo simples, feito não por mãos humanas, mas por mãos eternas, pela própria mão do Altíssimo. Deus veio escolher vasos de honra, separar do mundo, né, para que ele possa então manifestar a sua palavra através desses vasos. E é algo tão simples, meus amados, que a gente vê às vezes grandes igrejas bonitas, não julgando aqui, né? Longe de mim isso, mas se a gente parar e para observar, Deus não está ali, porque Deus não veio, como ele disse aqui, né? Aqui, Deus não veio, né, fazer morada em grandes templos. Deus não está nesses templos construtosos, né, com grandes pilares, isso assim, não. Deus está num povo tão humilde, tão simples. Deus está dentro daquele barraquinho, sabe? Que tem aqueles pequenos irmãos orando, jejuando, clamando, né, a Deus dia e noite. E a gente vê o testemunho, a gente vê o caráter daqueles irmãos, a gente vê que ali é algo diferente, tem algo diferente. A gente vê que ali está o Rei dos Reis, ali está Jesus Cristo, né, naquele pequeno povo. Como Saulo, né, de Tarso, que perseguia a igreja de Cristo, né, perseguia aquele povo lá, né, lá longe, né, lá ele perseguia, prendia e botava em prisão, né, então, como Estevão também, né, Saulo esteve na participação da morte de Estevão, né, mas depois Deus tinha já um propósito na vida de Paulo, né, de Saulo virou Paulo, então é a mesma coisa, né, Deus às vezes tem planos em nossas vidas, né, que a gente não percebe, ele começa a trabalhar, moldar nossas vidas. Às vezes a gente é um ignorante, às vezes a gente acha que está fazendo certo, que a gente está fazendo a vontade de Deus, e a gente não está. E Deus começa a trabalhar no nosso coração, a gente então cai a nossa ficha, a gente reconhece que nada somos e que nós realmente estava na direção errada, que nós estávamos no caminho errado e que Deus realmente teve que fazer aqui, ó. Vem, meu filho, para este caminho, o caminho reto, a porta estreita, onde diz ali em Mateus capítulo 7, a porta estreita, que muitos acertarão com esta porta, mas é a porta que leva para a vida eterna. Amém? E então Deus, ele habita, né, num templo feito pelas suas próprias mãos, um tabernáculo de carne, né? E Deus não veio escrever realmente em tábuas de madeira, né? E sim tábuas de carne nos nossos próprios corações. O que Deus veio fazer conosco, né? Ele veio realmente nos moldar, nos transformar a sua imagem, a sua semelhança, porque Ele quer habitar em sua vida, Ele quer andar em dois pés, como Paulo disse aqui, né? Vós sois epístola viva, carta lida por todos os homens. É isso, meus amados, que nós temos que ser, que eu e você temos que ser. Nós temos que ser epístola viva, né? Nós temos que ser carta lida por todos os homens. Como é que a gente vamos ser isso, né? Nós temos que receber o Espírito Santo. Nós temos que ter o caráter nosso mudado. Nós temos que ter o nosso interior mudado. Nós temos que ter esses frutos em nossas vidas, né? Amor,
paz, alegria, bondade, fidelidade. Isso tem que fluir de dentro para fora em nossas vidas, porque na verdade, meus amados, isso já está em nós. Isso tem em nós. Só que basta nós exercer isso. Nós temos que exercitar e pôr isso em prática, para que isso então aumente em nossa vida. Amém? E isso possa aumentar e sair de dentro e ser manifestado ao exterior, né? A parte de fora, para que então nós possamos ser carta escrita, lida por todos os homens, como nós pegamos a Bíblia e lemos, né? O que Paulo deixou em suas epístolas, o que Pedro deixou, né? E eles foram homens como nós, homens que foram cheios do Espírito de Deus, homens que foram usados por Deus e trouxeram a palavra divina do Altíssimo. Assim também nós, a noiva de Jesus Cristo, estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo estas epístolas vivas, estas cartas lidas por todos, para que também de nós seja um memorial, né? Que nesse século 21, a noiva de Jesus Cristo, ela está gravada. Ela está gravada do que andou por aqui, andou como ele andou, como Jesus andou. Ela deixou o mesmo testemunho de caráter, né, de amor, porque ela seguiu as sangrentas pisadas de Cristo. Ela se tornou ele, porque no natural falando, como o marido e a mulher se tornam um, como a Bíblia diz, deixaria o homem pai e mãe e se uniria à sua mulher, e ambos seriam uma só carne. Amém? O espiritual não muda, meus amados. Deus e a igreja e Deus tem que se tornar um. Como é que não vamos se tornar um? Nós realmente tendo e recebendo a revelação da palavra, lendo a Bíblia, lendo a mensagem a qual ele tem nos trazido nesses últimos dias, e nós realmente entrar véu adentro, entrar numa intimidade com Jesus Cristo e ser unificado. Quando nós, então, vamos ser unificados, quem é que pode nos unificar, nos tornar um com a palavra? É o Espírito Santo. E como é que nós vamos ter esse Espírito Santo? É quando nós se entregamos por completo a Deus. Nós se rendemos completamente a Deus. Então, esses frutos começam então a ser manifesto em nossas vidas, desde o amor, a paz, a alegria, o restante dos frutos, né, do Espírito Santo. Então, depois que esses frutos se aumentam em nossas vidas, meus amados, então vem então o selamento. Nós recebemos o Espírito Santo, o selamento, né, com o Espírito Santo. Então nós estamos selados no reino. Até, a Bíblia diz, até o dia da redenção. Nada pode te tirar dali, porque até o dia da nossa redenção nós estamos selados. Mas há um processo delicadíssimo que nós temos que passar para nós chegar nisto, né? Jesus disse, né? No mundo vós tereis aflições. Ele não disse que no mundo nós teria paz. Ele falou que no mundo nós terias aflições. Mas ele disse, amados, tende bom ânimo. Para mim e para você, ele falou. Porque eu venci o mundo. Aleluia. Se ele venceu o mundo, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós também venceremos. Mas ele nos prometeu que o quê? Que nós venceria. Que nós teria paz nele, em Cristo. Mas no mundo nós teria uma aflição. Amém? Porque nós precisamos ser treinados. Nós precisamos ser moldados. E como é que nós vamos ser moldados? E como é que um vaso, quando o olheiro pega aquele vaso, ele vai usar de qualquer jeito? Ou ele, sendo o olheiro, ele vai olhar a situação daquele vaso e ele vê, se ele vê que não está pronto aquele vaso, ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar aquele vaso e vai construir ele de volta. Vai causar ali uma restauração. Aquele vaso tem que se tornar como ele era antes. Amém? Então, que a mesma forma, Deus, sendo o nosso olheiro, ele faz com a gente. Se nós não estiver pronto, meus amigos, Deus nos quebra e nos molda a sua palavra. Ele põe o caráter de Cristo em nossas vidas e nos enche, então,
do seu espírito, né? Enche aquele vaso de óleo, que o óleo na Bíblia representa o Espírito Santo, para que aquele vaso então possa ser usado para serviço. Amém? Assim somos nós. Para nós realmente ser selado com o Espírito Santo, tem processos duros, tem processos delicados, né? Muitas vezes nós queremos fugir, né? Mas nós não podemos ser que nem Jonas, né? Porque Jonas, num ponto, ele é um exemplo para nós. No outro ponto, na verdade, nos dois pontos, porque ele fugiu. E muitas vezes nós queremos fugir das nossas lutas. Muitas vezes nós queremos passar para outra pessoa, para o colega, para um irmão, nossas lutas, mas não. A luta que Deus deu é para cada um. E cada luta que Deus deu para cada um tem que realmente receber aquela luta e enfrentá-la e não desistir, mas ser perseverante, porque Deus daí é com você, Deus será conosco. E Deus está na frente, é que nem Davi. Davi sempre tinha o Senhor dos Exércitos em sua frente e ele vencia a batalha por quê? Porque Deus ia à frente. Não Davi. Como ele venceu Golias? Ele venceu Golias porque o quê? Porque ele ponhou realmente aquele filisteu incircunciso, estava zombando de Deus, né? Ele disse, né? No nome do Senhor dos Exércitos, né? Eu te derroto. Então, quando ele falou isso aí, realmente ele pegou aquele bodoque, a pedra ali, pôs na ponta e atirou. E realmente na fonte daquele grande gigante, né? Afetou e matou ele. Assim é a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Nós não podemos temer o que o inimigo se lança com seus dardos inflamados contra nós. Mas se nós realmente, né, crer em Deus e seguir a sua palavra, nós também pegaremos essa pedra, né? Como Jesus disse, né, para Pedro, ali em Mateus 16, eu sei que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? Sobre esta pedra, o que é esta pedra? Esta pedra é revelação, meus amados. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Mas aquela igreja que estaria afirmada, alicerçada nesta pedra, nesta revelação da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se nós ler sem entendimento a palavra de Deus, nós não vamos entender ela. Nós temos que ler ela cuidadosamente, orando e pedindo a revelação da palavra de Deus. Senhor, mostra-me a tua palavra da forma que ela é. Aquilo que eu não entendi, Senhor, me mostra. Né? Então, nós vamos começar a entender a palavra de Deus e vamos começar a vencer os grandes Golias, os grandes filisteus, e vamos conseguir vencer as guerras que surgem em nossas vidas quando nós pomos Deus à frente e sabamos usar esta pedra que está em nossa mão. O que é essa pedra? Esta revelação para nós atingir ao alvo, para nós matar esses Golias com a revelação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é mais cortante como uma espada de dois fios. A Bíblia diz que ela é mais cortante do que uma espada de dois fios, que ela divide. Ela é apta para, né, para discernir o nosso pensamento e intenção do nosso coração. Essa é a palavra de Deus, meus amigos. Então Deus quer realmente habitar em nós hoje e caminhar e viver em nossas vidas, porque Ele quer nos tornar esta carta lida por todos os homens. Ele quer nos tornar essa epístola viva, e sendo epístola viva, então Deus estará em você, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19 diz isto, né? Por quê? Porque se lá em João, capítulo 1, verso 1, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? A palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Desse verbo que está falando ali, aquele verbo é Jesus. De quem está falando. E se ele quer nos tornar epístola viva, carta lida por todos os homens, é porque ele quer se materializar em você, meu amado. Ele quer estar mais conosco, ele quer se unificar conosco, para que então os homens vejam Cristo em nossas vidas. Então Deus, ele realmente vai começar a usar você, vai começar a andar em dois pés sobre a terra, vai começar realmente estar em você, manifestado em você. Por quê? Porque, como o profeta disse, né? Ele quer andar, como eu até vou ler de novo aqui, meus amados. Agora, esta é a casa em que Deus, né, habita, não um edifício com um grande sino ali em cima, e uma torre alta. Vem, corpo me preparaste. Um corpo no qual Deus pode habitar. Deus
Deus pode andar, Deus pode ver, Deus pode falar, Deus pode trabalhar, amém? Ufa, uma instrumentalidade, um instrumento, né, viva de Deus, Deus andando em dois pés em você, glória. O que o profeta disse sobre isto? Cartas, amados, lida por todos os homens, é o que cada cristão tem que ser, epístola viva, porque uma epístola é algo que está escrito. Carta também é algo que é escrito naquela carta. E a palavra está onde? A palavra está escrita no seu coração, no meu coração. Mas só que essa palavra não fica só ali, ela tem que ser manifestada através dos frutos do Espírito Santo para fora. Para que então o mundo veja Cristo em você, não eu. Convém que ele cresça, que nós diminuímos, mas ele quer aparecer em nossas vidas. Amém? Ele quer fazer de você, meu amigo, de mim, uma instrumentalidade, um instrumento vivo em suas mãos, para que o Deus vivente habite neste tabernáculo não feito por mãos humanas, mas feito por mãos eternas, que somos nós. Amém? Então é isso que Deus vem nos trazendo, é isso que Deus vem nos moldando. Amém? Eu até ia falar sobre uma outra escritura aqui, mas eu vou já deixando por aqui, ficando por aqui, porque estamos aqui, né? Estou aqui para ser usado por Deus, né? Graças a Deus, e ser direcionado, não pela minha própria ideia, meus amados, não pela minha própria vontade, sim pela vontade de Deus, para trazer esta mensagem aos corações de vocês. Amém? E tem muitas escrituras que falam sobre esse tema, né? Sobre ser o tabernáculo de Deus, né? Deixar Deus usar você, deixar Deus usar, né? De Deus caminhar hoje em dois pés sobre a terra, de ser uma instrumentalidade viva de Deus, de ser o tabernáculo do Deus vivente. Tem muitas escrituras que falam sobre isso, mas levaria horas. Amém? Então, fico por aqui. Deixo essa mensagem, né, para você essa noite, e que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa dirigir você em toda a sua palavra, porque se nós não estiver na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, nós estamos enganando o nosso próprio coração, né, como diz ali em Tiago, né? Então, a religião pura e imaculada, né, é aquela que visitam os órfãos e as viúvas em suas tribulações. É o que? É quando nós realmente se tornamos cristãos, meus amados. Quando nós não só acudimos uma necessidade da viúva, né? Ou acudimos uma necessidade do órfão, né? Mas quando nós acudimos todas as necessidades, e principalmente a nossa necessidade, porque se nós não suprir a nossa necessidade, a carência que nós temos de Deus mais em nossas vidas, como é que nós vamos passar algo para alguém se nós não receber primeiro para poder passar para aquele alguém? Amém? O que nós temos que receber, meus amados? O Espírito Santo mais e mais em nossas vidas, para nós passar, então poder passar para aquele indivíduo que vai ouvir os frutos, o que Deus fez por nós, amém? A palavra de Deus que é viva, que é edificante, aleluias, entendeu? Que nós possamos passar essas virtudes para aqueles que nos ouçam, mas nós temos que receber primeiro, meus amados, para nós poder então passar aos que nos ouvem. Amém? Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Deixe então essas escrituras, né, ao vosso coração, ouvinte, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Deixe um grande shalom e até a próxima. Deus abençoe a todos.